Conforme prometido, vim falar sobre sangue RH negativo e a gravidez. Descobri que o meu sangue era negativo. Na verdade, eu nunca soube minha tipagem sanguínea, mas eu tinha quase certeza que era positivo. E descobri que meu sangue era negativo. Quando a gente engravida, a gente passa por essa bateria de exames para poder constar. Mas o que isso interfere? Todas as mamães que têm o sangue A negativo, B positivo, AB negativo ou O negativo são consideradas grávidas que têm um risco maior de abortamento e de gravidez ectópica, entre outros problemas que eu vou falar mais para frente. Isso quando o sangue do pai é positivo, pode ser A positivo, B positivo, AB positivo ou O positivo. Por quê? O nosso corpo ele não tem um antígeno que possui no sangue positivo. O sangue positivo ele é positivo justamente para esse antígeno. E o nosso sangue, quando ele entra em contato com esse sangue positivo, ele cria anticorpos. Então, quando a gente engravida, se o sangue do bebê entrar em contato com o nosso corpo, a gente vai criar esse anticorpo. E, infelizmente, o nosso corpo pode entender isso como uma ameaça e, infelizmente, tentar eliminar o bebê. Ele atravessa a placenta. O risco maior disso acontecer é na segunda gravidez. Porém, eu tenho um caso na minha família que aconteceu na primeira gravidez. Então, sim, se você tem um sangue RH negativo, espere um pouquinho para contar a sua gravidez. Infelizmente, eu preciso te dar esse conselho. Por quê? Porque realmente o risco ele é aumentado, né? Se o sangue do seu parceiro é positivo e o seu é negativo. O seu bebê ele tem 50% de chance de puxar o sangue do pai e 50% de chance de puxar o seu sangue. Eu fiz um exame com 26 ou 27 semanas que eu descobri a tipagem sanguínea do meu bebê. E o meu bebê puxou o meu sangue RH negativo, graças a Deus. Então não tem um risco de eu criar esse anticorpo. Caso ele fosse positivo e tivesse sobrevivido ao primeiro trimestre de gravidez, eu teria que tomar uma vacina durante a gravidez e uma pós-parto. Essa pós-parto eu vou ter que tomar de qualquer forma, que ela vai fazer com que eu crie crie anticorpos para combater esse antígeno no caso de uma segunda gravidez. Então, na segunda gravidez, o risco ele ainda é aumentado para mim. Então, eu vou ter que tomar essa vacina e todas as RH negativo que tem parceiros RH positivo tem que tomar essa vacina. Caso eu descobrisse, né, que meu sangue era RH negativo e o sangue do bebê era RH positivo antes, eu teria tomado uma injeção no início da gravidez, uma com 28 semanas e uma no pós-parto. E caso o período do meu pós-parto e o período da gravidez do meu próximo filho for um período grande, tipo 2 anos, mesmo eu tendo tomado depois do parto do neném, eu vou ter que tomar quando eu decidir engravidar novamente e vou ter que ficar monitorando para ver qual é o sangue do bebê e se eu criei ou não esse anticorpo, porque pode acontecer a qualquer momento. Então, gente, é um assunto bem sério, bem delicado. Tem um caso na família, tem um caso de amigos que aconteceu perca gestacional já na primeira gravidez. O médico ele perguntou para mim se eu tive algum aborto e quando ele descobriu, e eu falei para ele que não. Aí ele falou, é bem provável que você já tenha tido. E como eu fiquei, 7 anos e meio casada sem engravidar, lógico que eu tava prevenindo, mas a gente sabe que nenhum método é totalmente seguro. Então eu fiquei mesmo com essa pulga atrás da orelha. Eu falei pra ele, a minha menstruação sempre foi desregulada, será que eu achava que era atraso e na verdade eu tava grávida? Ele falou, provavelmente sim, se saiu o coágulo sanguíneo e você sentiu muita cólica. E eu fiquei com muita pulga atrás da orelha, porque mesmo sem ter tido sentimento pelo bebê, porque eu nem sabia que estava grávida, se eu tiver realmente tido uma perca gestacional, eu não queria que isso tivesse acontecido. Então, assim, isso é uma dica de amiga que eu dou pra vocês, tá bom? Investiga o sangue do seu parceiro, e caso o seu sangue seja negativo, cuida um pouquinho mais, tenha um pouquinho mais se resguarda um pouco mais, porque realmente é um assunto muito delicado. Perda gestacional é uma dor que eu nunca tive, mas eu não desejo a ninguém. E é isso, espero ter ajudado vocês.